De assunto, o trabalhador que não recebeu o PIS/PASEP em 2022, mas acredita que tem sim direito a esse abono salarial, pode recorrer por meio de um pedido de recurso. A gente vai entender esse assunto agora no quadro Seu Direito. E o advogado Diego Cabral está de volta, né? Ele conversou com a gente lá no comecinho do calendário, agora está de volta para a gente também, para a gente conversar sobre esse assunto também. Bom dia, doutor, seja bem-vindo. Bom dia, Bruna, bom dia a todos que nos assistem. Gente, você pode participar enviando perguntas para o WhatsApp do Mulher Demais. PIS/PASEP é o assunto de hoje no quadro Seu Direito. Manda aí sua pergunta para a gente, 991050400. E é importante reforçar que o governo já fechou o calendário de pagamento do PIS/PASEP. Mas por que algumas pessoas ficaram de fora, doutor Diego? Explica aí pra gente. Perfeito, Bruno. Antes de mais nada, é bom a gente relembrar que o PIS ele está ligado para a iniciativa privada. Se você é servidor público, o seu direito é o PASEP, tá? Não é simplesmente o fato de ter uma carteira assinada ou de ser servidor público que por si só garante o benefício do PIS ou do PASEP. É preciso o preenchimento de alguns requisitos, deixando claro que o governo está pagando o ano calendário 2020. E em 2020, você tem que ter trabalhado pelo menos 30 dias. Então, tem gente que teve a carteira assinada a vida toda, mas eventualmente em 2020, época de início de pandemia, perdeu o emprego, aí acaba se confundindo agora achando que tem direito, acaba não tendo, porque precisa ter trabalhado pelo menos 30 dias em 2020, com uma média salarial de até 2 salários mínimos e já ter uma inscrição de pelo menos, Bruna, 5 anos nos cadastros sociais. Então, você, antes de tomar qualquer iniciativa, tem que refletir se você cumpre esses requisitos. Ter trabalhado 30 dias em 2020, ter 5 anos de inscrição nos programas sociais e ter também uma média salarial de até 2 salários mínimos. Mas é muito comum a pergunta no sentido de que eu preencho todos esses requisitos, olhei o aplicativo e ainda assim não vi o meu nome lá, não vi o meu crédito a título de PIS ou de PASEP. O que fazer? Veja, se você preenche todos os requisitos, é importante você procurar o seu empregador, porque para que você receba o PIS, ele tem que preencher corretamente um documento chamado RAIS. Normalmente é a contabilidade das empresas que preenche isso. E, de repente, se não tiver preenchido, uma simples correção já resolve. Mas se mesmo assim o empregador tiver atestado que foi feito esse preenchimento e você não recebeu, aí sim você se enquadra entre aqueles que devem sim recorrer. E para recorrer, o Ministério da Economia já começou a aceitar esses recursos. Basta você juntar todos os comprovantes que você preenche isso, ou seja, a cópia integral da sua carteira de trabalho, demonstrando o período que você trabalhou, tá certo? Lá vai ter sua média salarial também, o print, como você já olhou os aplicativos e não encontrou nada, e enviar para o e-mail onde a gente manda esse recurso, que é o trabalho.pb, tá certo? Para quem é da Paraíba, obviamente, @economia.gov.br, e eles vão processar esse recurso. Perfeito. Você falou aí sobre o documento RAIS, né? E é exatamente essa pergunta do Douglas, que mandou aqui pra gente no WhatsApp do Mulher Demais. Obrigada, Douglas, pela sua participação. Ele pergunta o seguinte, doutor: se a empresa não declarou o RAIS e ele, portanto, não recebeu o PIS/PASEP, ele ainda tem direito de receber? A gente vai explicar para você aqui, tá, Douglas, como entrar com esse recurso, mas ele tem direito ainda de receber? Foi uma falha da empresa, então o que é que deve ser feito nesse caso? Certo, Douglas. Inicialmente, compete à empresa ajeitar essa falha, tá certo? A obrigação de pagamento do PIS, ela em princípio não é da empresa, ela é do governo. As empresas apenas contribuem mensalmente, que isso vai para um fundo comum que projeta o pagamento do teu PIS. E quando a empresa não faz essa comunicação, a obrigação dela, que era originariamente, Bruna, de fazer, ou seja, de fazer uma comunicação, não era uma obrigação de pagar, se converte numa obrigação de pagar, e aí seria a empresa que teria que pagar esse PIS. Entendi. De que forma esses trabalhadores que acreditam que têm direito e não receberam, não vão ter acesso a esse PIS/PASEP, de que forma eles podem recorrer, doutor? É enviando e-mail, precisa fazer algum cadastro? Vamos reforçar para o pessoal de casa? Certo. Se você preenche todos os requisitos que nós já falamos aqui, avale direitinho sua carteira de trabalho, você pode sim mandar um e-mail com um recurso relatando tudo isso, tá certo? E aguardar o posicionamento do Ministério da Economia, que pode inclusive dizer que eventualmente você não está recebendo por falta de uma comunicação por parte do seu empregador, tá certo?
Mas, pelo exercício do dever de cautela, seria mais recomendável você conversar antes com o seu empregador, até para que ele pegue essa informação com o setor contábil, para ver se eventualmente não foi uma falha da empresa, porque às vezes a gente atribui a culpa ao governo sem que ele tenha recebido a informação que você estava vinculado lá no ano de 2020. E aí, se não tiver tido feito essa vinculação, compete fazer essa correção, do contrário, essa responsabilidade fica para a empresa. Muito bem, mais uma telespectadora mandou aqui mensagem para a gente, ela disse que o esposo dela trabalhou 10 anos numa mesma empresa. Foi demitido em julho de 2020, como foi o caso de muita gente, inclusive, né, por causa da pandemia. Mas o ex-patrão desse esposo dela não declarou o RAIS. Então, nesse caso, ele também não recebe, doutor? Veja, se não houve essa declaração, infelizmente ele acaba não recebendo pelas vias normais, que é o governo pagando, tá certo? Caso ele se sinta lesado, ele pode procurar um empregador para fazer esse pagamento, seja de forma amigável administrativamente ou através da Justiça do Trabalho. Atentar apenas que quando você sai da empresa, você só tem até 2 anos para ajuizar uma reclamação trabalhista e o telespectador, salvo o melhor juízo, saiu aí em 2020, não recordo bem um mês, e tem que preservar esses 2 anos para poder fazer esse pedido na Justiça. Entendi. Agora o Osiel de Mari disse que tem 84 anos, nunca recebeu o PIS, doutor. Quer saber se ele tem direito? Josiel, independente da idade, qualquer pessoa tem direito ao PIS, mas tem que preencher os requisitos, tá certo? Você tranquilamente tem direito ao PIS se preencher aquele requisito da média dos 2 salários mínimos, ter trabalhado durante 5 anos e também no período de 2020 ter trabalhado pelo menos 30 dias. Lembrando que agora a gente está pagando apenas 2020. Então, se ele trabalhou, por exemplo, a vida toda até 2019, não trabalhou 2020, ele pode pleitear os PIS dos anos pretéritos, mas desse agora não. Eita, bom saber dessa informação, porque é a pergunta do José Roberto. Ele disse que não recebeu o PIS de 2020, nem o de 2021, perdão, nem o de 2020, nem o de 2021. Ele vai receber os dois juntos ou nesse caso é só o de 2020, doutor? José, inicialmente o de 2020 é preciso saber o calendário, se já chegou a sua data de receber, tá certo? De repente você ainda tem para receber aí para frente, é importante você olhar o seu calendário de acordo com sua data de nascimento. Eu não sei qual é, por isso que eu não consigo te precisar qual vai ser o mês, tá certo? E o de 2021 ainda não está sendo pago, tá certo? Então, ele não vai receber junto porque ainda não está sendo pago de 2021. Quando começar a pagar 2021, se ele preencher os requisitos, certamente irá receber também. Entendi. A Clévia, acho que é esse o nome dela, bom dia para você. Ela disse que tem 30 anos, está recebendo auxílio. Ela não especificou qual auxílio, tá, doutor? Não sei se é o auxílio emergencial, por exemplo. Ela tem direito ao PIS? Se ela tiver preenchido os requisitos, tá certo? E ter trabalhado em 2020, não obstante agora não estar trabalhando e de repente está no gozo de um benefício, isso não retira o direito do PIS dela não, porque o direito do PIS é pelo que ela já fez no ano de 2020. Entendi. Ainda falando sobre essa questão do recurso, né, que é de fato o nosso maior destaque aqui no quadro Seu Direito, esse governo, né, o governo vai dar algum prazo específico para avaliar esses recursos, doutor? Existe uma data aí para essas pessoas que ficaram de fora saberem quando elas vão receber e se vão receber? Perfeito, Bruna. O governo deu um prazo de 45 dias para fazer essas análises. A bem da verdade, a gente sabe que esses prazos eles acabam sendo um pouco flexíveis, mas é importante ter pelo menos um ponto de partida, que é esse prazo inicial dado de 45 dias. Se precisarem de mais prazos, porque eles não sabem quantas pessoas ingressarão com esse recurso e pode sobrecarregar o sistema, certamente o Ministério vai apresentar uma nova nota explicativa, aumentando esse prazo. Muito bem. A gente vai aqui dar uma olhada, tá, nas perguntas de vocês aqui no WhatsApp do Mulher Demais, o 991050400, e eu volto já a conversar com o doutor Diego aqui, que está falando com a gente sobre PIS/PASEP. Então, se você tem dúvida sobre esse assunto, vai mandando aí pra gente, já a gente responde. Estou à disposição. Beleza, combinado.